Saudações a todos os amados que podem nos ouvir. Glorifico a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus aos vossos corações, porque assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para você neste momento. Eu gostaria de tratar neste momento com todos aqueles que estão nos ouvindo acerca da prisão perpétua. O que a palavra de Deus trata acerca da prisão perpétua? Lucas capítulo 16, versículo 23. Abra a sua Bíblia em Lucas 16, versículo 23, assim diz o Senhor: E no inferno ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos orar nesse momento, para que o Espírito Santo possa estar falando em cada coração que está nos ouvindo. Soberano Deus, nosso Pai querido, te damos graça porque até aqui nos ajudou o Senhor, e clamamos a Ti, meu Pai, no nome santo de Teu Filho amado Jesus Cristo, para que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa falar em cada coração e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, de toda clareza sobre a prisão perpétua. E livra-os, Pai, desse caminho, ó Deus, desse destino. Em nome de Jesus Cristo que eu suplico ao Senhor, porque eu confio no Senhor e na sua obra. Amém. Dentro das prisões literais que nós vemos nas Escrituras, alguns homens que encontraram-se presos dentro do plano de Deus para serem usados por Deus. Nós vemos José, que foi traído pelos próprios irmãos e foi aprisionado e usado grandemente por Deus dentro das prisões. Jeremias também era odiado por Zedequias, rei de Judá, mas também foi aprisionado e usado grandemente por Deus. Nós temos também Anani, o profeta até do período do rei Asa, que encarcerado foi pela verdade, de proclamar a verdade sempre ao rei. Ele acabou sendo encarcerado porque ele não pregava o que aquele rei queria ouvir, mas o que Deus mandava falar. Micaías também foi lançado e torturado na prisão e usado maravilhosamente por Deus. E muitos outros que nós poderíamos mencionar no seu contexto de vida, como Daniel, que foi aprisionado, como João Batista, que foi aprisionado, Pedro aprisionado, Paulo aprisionado, João aprisionado, Silas e muitos outros que poderíamos passar o tempo aqui falando. A prisão, ela faz parte do propósito de Deus. E o simples propagar, o simples testificar, pregar a verdade de Deus, que Ele fala por meio das Escrituras, pode significar perseguição, sim. Pode significar prisão, sim. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que dias piores virão. Então não há surpresa nenhuma se chegarmos em algum momento de nossas vidas e sermos aprisionados por proclamarmos a verdade, por preservarmos a verdade, custe o que custar e doa quem doer. Não desprezemos e nem fechemos os olhos para o propósito de Deus. Temos que estar preparados e sermos testemunhos da graça e da misericórdia do Senhor. Agora, com relação à prisão perpétua, nós vemos que Deus trata essa prisão perpétua dentro da espiritualidade, dentro do espiritual. E veja o que ele nos mostra no versículo 22 e 23 do mesmo texto de Lucas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então nós vemos aqui, só para nós entendermos
querido ouvinte, também para compreender que o rico, ele não foi, quando nós olhamos aqui, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno por não permitir que as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus preparou para ele, pudesse levar ele até Jesus Cristo. Ele não permitiu isso, ele preferiu viver a vida que ele estava vivendo esplendidamente, regaladamente, e ali ele estava curtindo essa vida. Agora, nós vemos também que Lázaro, ele não foi para o paraíso por ser um mendigo. Ele era pobre, então Deus levou ele por misericórdia. Não, ele foi porque não permitiu que sua pobreza ou miséria o afastasse de Cristo. A circunstância que ele se encontrava, mesmo naquela circunstância, ele não permitiu que ele se afastasse de Cristo. E quando nós olhamos alguns textos na palavra de Deus acerca da prisão, a prisão perpétua, que refere-se a uma eternidade para sempre, sem volta, sem liberdade, condenado eternamente, prisão perpétua, nós encontramos em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que resume essa prisão em separação eterna. Quando somos condenados à prisão perpétua, nós somos separados eternamente de Deus. No livro de Judas, capítulo 6, no versículo 6 e no versículo 13, nós vemos ali ele apresentando também a prisão perpétua como escuridão eterna, ou seja, não há luz por toda a eternidade. Não haverá luz por toda a eternidade. Densas trevas. Nós vemos em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que a palavra de Deus nos mostra vergonha e horror eterno. Também aprendemos em Judas, versículo 7, que é um fogo e castigo eterno. Segundo Tessalonicenses nos ensina, capítulo 1, versículo 9, a perdição eterna. Então veja as consequências da prisão perpétua que a palavra de Deus traz. A condenação eterna de quem é condenado a essa prisão perpétua. Nós vemos lá em Judas, versículo 4, o juízo eterno, por toda a eternidade condenado. Também vemos no versículo 6, as algemas eternas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ele nos mostra o lago de fogo e enxofre. Amados, e essas circunstâncias são tão literais, são tão reais, quanto nós estamos aqui agora nesse momento. Também Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nos mostra a morte eterna. A morte eterna. E por fim nós vemos em Mateus, que trata a prisão perpétua, Mateus capítulo 24, versículo 51, prantos e ranger de dentes. Por toda uma eternidade, todo esse sofrimento. Agora veja que a questão da prisão perpétua, nós olhamos para ela no texto de Mateus, veja o que Mateus trata acerca disso. Mateus capítulo 25, versículo 41, a palavra de Deus nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então nós entendemos que Deus não preparou o inferno para o homem, para a sua criação, a sua criatura. Deus preparou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Então toda a nossa decisão é feita em vida. Se eu vou para o inferno, se eu recebo a liberdade, a condenação eterna, ou se eu recebo a liberdade eterna e vou para o céu.
Qual eu vou escolher? Qual eu vou escolher? O Senhor, meus amados, Ele deleita-se, Ele se alegra, Ele se regozija em ganhar a alma de uma pessoa que para nós e que para muitos parece caso perdido. Muitas pessoas, quando nós olhamos as circunstâncias delas, nós podemos dizer assim, essa pessoa não tem jeito mesmo. Eu, por muito tempo, ouvi pau que nasce torto não se endireita. Até o momento que eu conheci Jesus Cristo e pude ver que Ele, quando põe a mão, Ele endireita. Então, o que podemos aprender nessa história narrada por Jesus Cristo aos seus discípulos, quando Ele faz a apresentação dessa realidade, nessa parábola, que parábola, quando menciona-se um nome próprio, é um fato real, além de ser uma aplicação, é um fato real. Então, nós vemos esses 3 fatos nessas passagens que revelam que o Senhor deleita-se, alegra-se em ganhar aquela alma que para nós, para muitos, parece um caso perdido. Qual pessoa você vem à sua mente que você olha para ela e fala, ela é um caso perdido, ela não tem jeito nisso? Mas tem, para Jesus Cristo tem. Porque em primeiro lugar, nós vemos no texto que o destino do pecador, o destino do homem. No versículo 23 e no versículo 24, ele declara, e no inferno, porque ele foi sepultado, o rico, ponto final, e aí dá-se início a uma nova explicação, porque já é onde ele está, e no inferno. O corpo dele, a matéria, está enterrada, está sepultada. O que está no inferno é a alma, o sentimento dele. O sentimento. E no inferno ergueu os olhos. Então veja que ele tem a percepção. Ergueu os olhos estando em tormentos. Veja que ele tem o sentimento, as dores. Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou, e clamando disse, Pai Abraão. Então, como judeu, ele tinha como pai Abraão, mas onde ele tinha Deus, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Esse refresque, ele buscava ali o refrigério, o alívio, mas quando se põe a ponta do dedo na água e levanta, no máximo 1, 2 pingos cai, e seria suficiente talvez para refrescar ele. Ele imagina que seria suficiente para refrescá-lo, porque ele estaria naquele tormento, naquele sofrimento, por toda a eternidade. Por toda a eternidade, ele já estava no inferno. E nós vemos o inferno que foi descrito naquelas relações que nós vimos anteriormente, que você, amado ouvinte, pode estar meditando naquelas palavras e vendo a realidade da prisão eterna, da prisão perpétua, mencionada por Deus, mencionada por Jesus Cristo, mencionada pelos patriarcas, mencionada pelos apóstolos, mencionadas pelos pais da igreja, por todos. Quando nós olhamos para Isaías, vamos lá em Isaías capítulo 5, versículo 14. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus nos diz, portanto o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. As pessoas estão brincando e caminhando a passos largos para o inferno, e o inferno está escancarado, só esperando fecharem os olhos sem Cristo. Vá para Isaías capítulo 14, Isaías 14, no versículo 9, veja o que a palavra de Deus
retrata: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, todos os chefes da terra, e fez levantar a todos dos seus tronos, a todos os reis das nações. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem quiser ser. O inferno recebe a todos que não têm Jesus Cristo como seu Senhor. A pessoa pode passar a vida inteira numa igreja e acordar no inferno. A pessoa pode passar a vida inteira dizendo que é filho de Deus e acordar no inferno. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo nos leva para o céu. Veja ainda, ele retrata ainda em Salmo, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que ainda que têm prazer no pecado, que ainda se mantêm no seu estado de depravação, de perversão. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todos. Ezequiel, capítulo 18. Vamos para Ezequiel, capítulo 18. Veja o que a palavra de Deus nos mostra no versículo 23. Deus falando: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Deus não tem prazer na morte dos que morrem. Olha o que ele diz no versículo 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus quer levar a oportunidade para cada um, mostrando, apresentando o destino do homem, esse homem condenado a uma eternidade no inferno, porque todos nós pecamos, e todos nós, sendo pecadores, separados estamos da glória de Deus. Separados estamos da glória de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus nos mostra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se o destino do pecador é o inferno, a pregação da palavra de Deus é necessária para que as pessoas venham ao arrependimento. Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim e salva a minha alma. E vindo ao arrependimento, vem a conversão, há uma mudança de vida, um novo espírito, um novo coração, uma nova vida, uma nova razão de viver, uma nova família, um novo lar, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Passamos a ter Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Remidor, como nosso Justificador e como nosso advogado. Qual o destino do homem? O inferno. Prisão perpétua. Condenado. Não é fácil passar um ano na prisão, não é fácil passar 10 anos ou qualquer momento. Mas é pior ainda, toda uma eternidade aprisionado. E dentro das prisões, porque quando nós vamos nas prisões, as pessoas nos dizem: pastor, aqui é o inferno. Não, meus amados, aqui você vai sair. Vivo ou morto, você vai sair. Mas o inferno, aonde retrata que a verdadeira condenação eterna, que a verdadeira prisão perpétua, desse você nunca mais vai sair, nem morto, porque você herdará a segunda morte. Em segundo lugar, nós vemos o desespero do homem. Por quê? O destino é o inferno. Então o homem está desesperado. O homem está buscando ao Senhor, está buscando Deus nos lugares onde não se encontra. E Deus só diz para ele: olhe para mim. Veja o versículo 25, volte lá em Lucas.
Voltando em Lucas no texto, no versículo 25, Lucas capítulo 16, versículo 25, disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? Veja que ele traz a lembrança, veja que há lembrança nele. Então, todas as vezes que a palavra de Deus foi pregada para você, todas as vezes que Jesus Cristo quis salvar a sua alma e disse para você: arrependa-se, creia em mim, declare com a sua boca, confesse que eu sou o seu Senhor, o seu Salvador. Todas as vezes que você recusou, todas as vezes que você desprezou, todas as vezes que você zombou, você vai se lembrar naquele momento. Por toda a eternidade vem aquela lembrança. No versículo 26 ele nos mostra, dentro dessa separação eterna, que há um grande abismo, há uma separação muito grande. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Não há essa possibilidade mais de volta, não há possibilidade mais de escolhas. Jesus Cristo pregou para vivos e não para mortos, porque as decisões são tomadas em vida. Versículo 27 ao versículo 31, nós vemos todo o conhecimento inaproveitável. Por quê? Ele sabia das leis e dos profetas, só que ele agora então, ele passa a temer, ele entra em desespero, porque ele está vendo que o destino de sua família vai ser aquele, porque eles estão na mesma condição que aquele homem provavelmente. Então, Abraão, peça para que Lázaro vá até lá na minha família e pregue para eles aonde eu estou, que eu estou em tormento, para que eles não venham nesse lugar, não venham para esse lugar. E Abraão que diz: não, eles têm as leis e os profetas. Hoje, meus amados, nós temos a palavra de Deus. Aqui eles têm a lei e os profetas, as escrituras sagradas, o Antigo Testamento. Mas as decisões são feitas em vidas. Mesmo que um morto, que ele diz, mesmo que um morto fosse até lá, eles não creriam. Se não creem nessa verdade, não vai crer se vier um morto aqui falar. Não vai crer, por quê? Vai falar mentira. Porque a palavra de Deus afirma, a verdade é que foi dado ao homem a ordem de morrer uma única vez, vindo depois disso juízo, não tem volta mais. É céu ou é inferno. Ninguém volta, ninguém vem para te falar mais nada, como que é lá no inferno ou como que é lá no céu. Esquece. Por isso que eles estão desesperados. E isso nós vemos em João capítulo 5, versículo 24. Veja o que ele nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Veja o que trata a palavra de Deus em Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Tem aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Enquanto você tiver vida, Deus vai lhe dar a oportunidade pela sua infinita misericórdia. Deus vai falar para você: arrependa-se. Arrependa-se de diversas formas. Arrependa-se e converta-se dos seus maus caminhos. Mas enquanto você endurecer o seu coração, endurecer o seu pescoço, a sua cabeça, de repente você pode ser ceifado, destruído, sem que haja salvação. E aí vem a condenação eterna. E por último, meus amados, nós temos aí o destino do homem, que é o inferno. E o homem então entra em desespero para que
Que decisão eu vou tomar então? E eu tenho que tomar rapidamente. E aí vem a decisão do homem no versículo 19. Vamos lá no versículo 19. Quando que ele tomou a decisão e que decisão que ele tomou? Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia, passado. Agora veja, ele morreu, foi sepultado. Tudo que ele tinha, ele não levou nada. Ficou para os familiares. Tudo que ele viveu não valeu de nada agora, porque ele está em tormento, condenado por toda uma eternidade. Porque a decisão que ele tomou na sua riqueza, a soberba da vida com a riqueza não permitiu. A decisão que ele tomou nas suas vestimentas, na sua posição social, os desejos dos olhos, não permitiu que ele tomasse uma decisão diante de Cristo. Por isso que ele não foi para o inferno porque ele é rico. Ele foi para o inferno por não permitir que as bênçãos de Deus o trouxessem para Cristo. Cristo derramou, ele encheu ele de bênçãos. Diferente do Lázaro também, que foi abençoado da forma dele ali. Mas ele encheu ele de bênçãos e ele não conseguiu enxergar isso por causa da soberba da vida, dos desejos dos olhos e da forma que ele viveu o desejo da carne. A vida que ele levava não permitiu que ele se aproximasse de Cristo. Desculpas e desculpas são dadas em vidas. Porque depois de morto, no inferno, ele não tinha como dar desculpas mais. Ele entendeu que não tinha mais volta. Que estava condenado por toda a eternidade. Então, seja pela vida ou seja pela morte, está condenado. Está condenado. Veja o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus nos mostra: até quando, ó simples, amarei a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, a loucura dos insensatos os destruirá, mas os que me deram ouvido habitará em segurança e estará livre do temor e do mal. Esse é o momento da sua liberdade. Abra seu coração. Abra seu coração se você ainda não tem Jesus como seu Senhor. Se você não sabe qual é o seu destino, não tem convicção e certeza, e tem a sua alma em desespero, esse é o momento da decisão. Abra o seu coração. Veja Romanos capítulo 10, o que a palavra de Deus nos mostra. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da
fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Convicção. E no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui está uma oportunidade universal. Há um destino definido, há um desespero assumido. Agora, há uma oportunidade para uma decisão para a sua vida. Há uma oportunidade. Qual decisão a ser tomada? Porque a palavra de Deus nos mostra em Jeremias, veja o que as Escrituras nos diz. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Não queira tomar decisão por si próprio, mas ouça a voz de Deus. Jesus Cristo pode salvar e transformar os casos perdidos que tanto ansiamos. Eu era abominável aos olhos do Senhor, mas Jesus salvou minha vida, minha alma, e transformou a minha vida. Jesus Cristo quer usar a mim, quer usar a você como instrumentos para ganhar supostos casos perdidos, manifestando seu amor e compaixão por nosso intermédio. Qual o destino do pecador? O inferno. O desespero da alma. Eis aqui a palavra de Deus. Qual a decisão? Segundo Coríntios 6:2 nos diz: arrependa-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Segundo aos Coríntios 6, capítulo 6, versículo 2 diz: eis aqui agora o tempo aceitado, eis aqui agora o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Abra seu coração. Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Salva minha alma. E Ele vai salvar. Pai querido e Pai eterno, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu clamo a Ti que o Espírito Santo possa continuar fazendo a obra. Nada mais eu posso fazer. Mas o que o Senhor mandou que eu fizesse foi feito, Pai. Seja o Senhor engrandecido e glorificado. No nome santo de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro. Amém. Queridos ouvintes, glorifico a Deus a oportunidade mais uma vez, sempre compartilhando com os amados, queridos. Nós temos estudos por correspondência que você pode estar fazendo. Escreva-nos, peça-nos os estudos. Se você não tem Bíblia, gostaríamos de ajudá-lo com a palavra de Deus. Pode estar nos escrevendo. Pastor, ore por mim também, pela minha família. Escreva-nos. Vamos colocar você em nossas orações diárias. Temos orado por cada um que nos confia as orações, as suas necessidades. Então, que Deus abençoe vocês. Se você tomou uma decisão diante de Cristo, e Jesus Cristo agora é o Senhor da sua vida, entre em contato conosco. Alegra o nosso espírito saber que mais uma alma foi salva. Entre em contato conosco para aprender da palavra de Deus
e santificar-se nestas verdades. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estiveram nos ouvindo. Deus abençoe.